Pessoal, vamos conversar hoje um pouquinho aqui sobre o que de fato é a Lei Geral de Proteção de Dados e para que ela serve. Bom, começando aqui explicando, relembrando, na verdade, porque eu tenho outros vídeos aí que falam também sobre o que são dados. O que são os dados, gente? Dados são todas aquelas informações que de alguma maneira conseguem identificar uma pessoa natural. E aí a gente tem como exemplos mais comuns que são nome completo, RG, CPF, data de nascimento, profissão, endereço, dentre outros. E aí, o que veio a lei trazer aí pra gente e para que a gente possa ficar super antenado sobre isso? Ela veio de fato com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, por esse motivo, nós temos que ter um cuidado um pouco maior. Inclusive, há pouco agora foi reconhecido pela Constituição Federal, como emenda à Constituição aí, de que os dados são direitos fundamentais. Então, gente, tem que ter um olhar muito apurado para isso e muito mais cuidadoso. E para que de fato a Lei Geral de Proteção serve? Ela serve para essa proteção e ela serve para criar uma nova cultura de todas as empresas, instituições, profissionais que de alguma maneira trabalham e têm acesso aos dados de uma pessoa natural. Então, você, como advogado, deve ficar super antenado com relação a isso. Primeiro, porque você deve sim partir do seu escritório de advocacia. Você tem que ter essa lei implementada no seu escritório de advocacia. E segundo, você deve ter o conhecimento necessário para que você possa ir auxiliar os seus clientes que já tem no seu escritório. E terceiro, porque você pode criar mais um produto e entregar aí com qualidade para os seus novos clientes. Ok, gente? Então vamos lá. Agora, como é que funciona ela na prática? Bom, em algum momento o seu cliente, ele vai sim ocupar a posição de controlador ou de operador de dados. E para isso você precisa saber para que possa auxiliá-lo da melhor maneira possível. E como é que você vai auxiliá-lo aí da melhor maneira possível? Você vai criar um cronograma inicial para que você possa apresentar para o seu cliente e mostrar para ele a importância da Lei Geral de Proteção de Dados. E nesse cronograma, você vai mostrar para ele como que seria uma implementação na empresa dele, com prazos a serem entregues, com a forma e quais as fases que são abordadas aí num programa de implementação à Lei Geral de Proteção de Dados e a previsão para que esse trabalho seja iniciado e concluído. E aí nós vamos para uma outra parte agora para você ter uma noção um pouco maior de fato para que você vai usar essa lei aí geral de proteção de dados. Ela é feita de maneira que existem fases a serem implementadas. Em alguns momentos, o seu cliente ele não vai ter uma condição financeira ou até um momento propício para que ele possa implementar todas as fases. Então, por que o cronograma anterior é importante? Para que de fato você entenda a posição da empresa e você consiga também mostrar para ele aonde ele se encaixa. Então, você vai pedir o organograma da empresa. E, às vezes, gente, o cliente, ele nem sabe o que é organograma. Então, se ele fizer alguma cara de surpreso ou que não entende, você vai detalhar para ele o que seria. Você pode, por gentileza, passar apenas os cargos e as funções que existem na sua empresa. Isso já vai dar uma clareada para ele e aí ele vai conseguir te passar esse organograma, porque muitas das vezes o cliente ele nem tem noção do que seria isso. E aí, diante disso, você vai montar esse cronograma e aí você vai saber quais as fases que você vai aplicar para que, de fato, a lei esteja adequada e fluindo de forma tranquila aí no seu escritório ou para o seu cliente. E vamos lá, tá, Larissa, mas é muita informação. Como é que eu consigo entender isso daí, esse passo a passo dessas informações todas de fases que eu não tenho nem noção? Calma, pensando nisso,
eu preparei para você um passo a passo de uma maneira bem simples e objetiva, que tem aqui no meu manual, e aí você pode acessar aqui embaixo na descrição do vídeo, fazer o download dele, e lá vai ter toda uma implementação bem básica para que você possa entender aí como é que funciona isso na prática. Mas eu comento aqui com vocês que essas fases são bem tranquilas. E aí eu deixo aqui mais ou menos como que são essas fases, gente. A fase de implementação, ela passa aí por desde o início da entrevista com os sócios, com os diretores, com os funcionários, para que você de fato entenda o que cada um faz, como cada um, na verdade, vai exercer esse manuseio, esse tratamento aí dos dados dentro da empresa. Chama de fase, a gente coloca assim, seria o diagnóstico inicial. Diante disso, você vai para as fases de mapeamento, de mostrar quais as possibilidades dos riscos que hoje tem, elaborar relatório de impacto de risco com todas as medidas a serem tomadas em caso de um vazamento ou em caso aquelas atividades propícias ali na empresa que causam alguma dificuldade e que pode causar eventualmente alguma lesão ali nos dados. E você vai para a fase de mapeamento. Esse mapeamento, ele cria toda uma visão geral aí de como que os dados se comportam e qual é o fluxo dele dentro da empresa. E aí você vai para a fase de implementação de fato, que é a partir do momento que você fez toda essa previsão geral, de entender quais os riscos, entender o fluxo, entender como é que funciona a atividade, com quem compartilha, quais são os fornecedores, de onde vêm os dados desse contato primeiro com o cliente, onde são guardados, se são só em plataformas digitais ou também existe arquivos físicos. Tudo isso você vai ter essa visão no mapeamento e a partir disso você vai de fato para a implementação, que é a adequação dos documentos, dos fluxos e a elaboração de novos documentos. Dentre eles, o relatório de impacto, a nomeação de um DPO para poder ele ficar responsável ali por todas a ordem do fluxo dos dados, os treinamentos com os usuários, fazer de fato que aquela política se pareça, além só dos documentos, mas também na prática. É o canal aí que tem de contato com o controlador, o operador, a Agência Nacional de Proteção de Dados e também os titulares de dados. Então, a figura do DPO ela é importante nesse sentido. E, por fim, você vai fazer os treinamentos de quando a política foi implementada, apresentar toda a documentação para os funcionários e fazer com que eles entendam, através de um manual de passo a passo que você vai ter que deixar aí na empresa para o seu cliente. E constantemente isso tem que estar se revisando, renovando, inclusive, a depender de novas atividades que a empresa for trabalhando, talvez o uso de tecnologias que porventura essa empresa possa estar trazendo novamente. Então, toda essa política que foi implementada com essas fases que eu comentei aqui com você agora, elas devem estar de 6 em 6 meses ao menos sendo revistas, porque aí, nesse sentido, todas as adequações vão estar de acordo com a legislação. Eu espero ter conseguido aqui de uma forma bem resumida, ter mostrado para vocês por que é importante que você saiba aí da Lei Geral de Proteção de Dados, como de fato existe essa implementação com essas fases que devem ser observadas. Se vocês tiverem mais dúvidas ou querem deixar comentários ou alguma observação aí, vocês deixem nos comentários e faça o download também do passo a passo, porque é bem interessante e vai te ajudar bastante aí nessa nova caminhada. Eu espero ter contribuído aqui com vocês nesse pequeno conteúdo e não esqueça de deixar o seu likezinho aí pra gente, para que
o canal cresça e a gente pode aí ajudar o maior número possível de pessoas. E se inscreva no canal também. Ah, e não esquece também de me seguir lá no Instagram. Lá eu coloco dicas diárias e a gente pode conversar aí sobre direito, sobre prática na advocacia e sobre outras questões também, gente. Então, um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.